Olá, aqui é a Luca, locutora da Rádio Rock e também estudante de psicologia. Hoje no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre uma figura de extrema importância para o som mais visceral, né? O Corey Taylor, vocalista genial do Slipknot, também do Stone Sour. Para você que já assistiu outros episódios aqui do canal, já reparou, né, que muitos dos nossos ídolos tiveram uma infância no mínimo complicada. A gente já falou sobre a pedofilia feminina que sofreu o Jonathan Davis do Korn, a loucura do pai do Brian Wilson dos Beach Boys, sobre o pai do Anthony Kiedis que emprestou a namorada para o filho perder a virgindade, o castigo absurdo que o Layne Staley do Alice in Chains era submetido pelo pai e por aí vai, né? Com o Corey Taylor, infelizmente também não foi muito diferente. Ele foi criado pela mãe solteira, que era daquelas bem caceteira, transava com geral na frente do filho quando ainda era criancinha. A história dele é complicada. O Corey Taylor tem 3 irmãos, né? Ele é o mais novo desses 3. Sofreu muito abuso físico e também mental. Dentro da própria casa dele, ele apanhava direto da mãe e também tomava uns colados ali dos namorados que ela arrumava. O pai sumiu na neblina logo depois que o Corey nasceu. Ninguém sabia nada sobre o paradeiro do figura. Ele foi conhecer o pai depois de muitos anos, ali só em 2006. A Scarlett Stone, ex-esposa do Corey, exusou a mãe do Taylor para que ela abrisse a real sobre tudo o que sabia do pai e ainda meteu um detetive particular para encontrar o cara. Beleza, encontrou, o Corey conheceu e tchau. Os relacionamentos amorosos também eram cheios de vai e vem, né? O Corey vai e vem, né? O Corey separou, casou com outra, separou, casou de novo, separou e agora diz que vai casar de novo e vamos no looping. Voltando para a sua infância / adolescência, né? O Corey abriu em uma entrevista sobre os abusos que ele sofreu, não só as agressões em casa, como também abusos sexuais de um vizinho. Quando ele tinha só 10 anos, o Corey tinha permissão para brincar só com um cara, que era o vizinho de 16 anos. No começo, ele chamava o Corey para chegar na casa dele, para ouvir um som e tal. Mas depois, o cara começou a se aproveitar do pequeno Corey. Ele disse que não contou isso para ninguém por um bom tempo, porque o maninho lá, né, o vizinho, tinha ameaçado dar umas porradas nele e também na mãe. Então ele decidiu guardar segredo e só falou sobre isso quando estava perto de fazer 18 anos. Época que, segundo ele, já tinha encontrado aí a sua tribo de pessoas desajustadas. No Cada Caso um Caos do Mike Patton, tem aí, né, na playlist, eu comentei que o Corey Taylor disse que sempre foi fã do Mike Patton. Mais do que isso, o vocalista do Slipknot falou que tentou se matar ali por volta dos 19 anos. E quando ele voltou do hospital, ele ligou a TV e estava rolando Epic, do Faith No More, espetacular, né? Foi aí que ele descobriu o que ele queria fazer assim para sempre. Ele disse que tomou um monte de remédios da avó dele, ficou deitado no chão esperando. Quem salvou o Corey foi a mãe da ex-namorada e a avó do Corey Taylor. Essa namorada, né, que a mãe ajudou a salvar, tinha terminado com ele. Então, o Corey comentou que sentiu um vazio gigantesco e estava extremamente deprimido com a sensação de não conseguir mais lidar com as coisas e tal. Foi ali que ele conheceu o tal do fundo do poço, né? Ele que disse isso mesmo. Uma coisa que marcou muito o Corey depois da tentativa de suicídio foi quando a avó foi visitar ele no hospital e aí ele viu na cara dela a expressão de decepção e ao mesmo tempo aquele jeitão de alívio por ele estar vivo, né? A pessoa mais importante da vida do Corey estava triste por causa dele e ele disse que isso machucou muito. E quando ele percebeu o que aconteceu, quase que ele voltou para a tristeza profunda de novo, mas ele conseguiu se recompor, né? A avó para ele era a pessoa mais importante da vida. A música apareceu graças a essa avó, né? Que era louca pelo Elvis. Ela mostrou o som pro neto e pronto, ele pirou no Elvis. Aliás, o episódio anterior aqui do Cada Caso um Caos foi sobre o Elvis, também é bem interessante. Vai lá ver. Ele conheceu também o Black Sabbath, né? E aí começou a se encontrar sonoramente. O visual veio do filme Halloween, que ele era viciado, assim. Slipknot geral, né? Que curte som pesado conhece. Ele alcançou a tão sonhada fama, acompanhada de dinheiro, sucesso e tudo isso fazendo o que ele ama, que é música. Uma voadora que ele tomou no peito foi a morte, né, do baixista Paul Gray. Além de super parça de banda, era sua pessoa preferida. Foi tenso, a banda soube da morte por uma ligação da polícia. O tira do outro lado da linha avisava que o Paul estava inconsciente e em volta dele estava cheio de remédio. O Corey descreveu isso como é como você arrancar seus braços e as pernas e ter que continuar vivendo. O que, segundo ele, dá uma certa acalmada é que ele sente direto que o Paul tá junto com ele nos palcos aí, nos shows que eles fazem pelo mundo.
Sobre as máscaras, ele disse que no começo eles usavam assim para o foco não ser a aparência de cada um, né? Não ser isso mais importante, mas sim para entrar mais na música. Só que depois de tantos anos, hoje em dia, eles usam as máscaras para deixar as performances mais intensas e isso também faz parte do visual. E para quem já foi no show dos caras, sabe o quanto isso é real, né? Um dos shows mais avassaladores, sem dúvida, é o do Slipknot. O Corey é um pota-paizão, né? Ele fala que no que depender dele, o filho nunca vai passar perrengue. Ele quer dar tudo o que não teve, não só na parte financeira, mas também emocionalmente. Os mais chegados dizem que o Corey é super gente fina, né? E ele deve ser mesmo. Ele já foi visitar um fã no hospital que tinha perdido os movimentos das pernas. Pô, o cara se colocou ali, foi, visitou, trocou uma ideia. E direto ele fala sobre como dá pra ter banda sem precisar usar drogas ou beber enlouquecidamente. Mais que isso, ele fala que é a maior lenda essa história aí de que as drogas aumentam a sua criatividade. Muito pelo contrário. Ele também é humildade total, né? Tira foto com geral. Eu mesmo conheci a banda no Rock in Rio e ele foi muito gente boa. O Corey é super sorriso largo, assim, tem um pota de um bom humor. E mesmo passando tanto perrengue, ele mostrou aí uma volta, né, espetacular. Pois é, o negócio é torcer para logo mais eles estarem aí nos palcos, né, com aquelas máscaras absurdas, né, aquele pota-som. Mas por enquanto quem tem que usar máscara é a gente, né? Bom, como a gente acabou de ver, o Corey Taylor sofreu abuso físico e mental, ou seja, abuso psicológico, né? O tema da violência doméstica é gigantesco, né? Pode ser, sei lá, com bichinho, tem a violência contra a mulher, né? Contra o marido, contra os filhos, contra os pais e tudo isso no âmbito familiar. Além do que os casos de violência doméstica, eles podem se dar não só física, né, como também psicologicamente. Eu falei isso já, né? Então, beleza, para falar mais sobre isso é o Mário. Mário, querido, dá uma geral nesse assunto vasto, tendo como ponto de partida o Corey Taylor, ou seja, fala especificamente desse tipo de violência do adulto com a criança. Então vamos a ele aí, o nosso aniversariante da semana, nosso querido psicólogo, psicanalista e mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luque, pessoal, como é que vocês estão aí no isolamento? Espero que bem. A pergunta de hoje versa sobre um tema delicado, que é a violência doméstica contra a criança. Dando uma geral, a mais frequente forma de violência doméstica é a negligência, isso é, não prover os cuidados que uma criança necessita para o seu desenvolvimento físico e psíquico. Em seguida vem a violência física, que vai desde o bater, espancar, intoxicar, envenenar ou, por fim, o pior de todos os cenários, que é matar a criança. Depois vem a violência sexual, que vai do abuso ao estupro, e, por fim, a psicológica, cujo intuito é criar um terror na cabeça da criança através de ameaças. Esse é um campo vasto. Tem vários tipos de tortura mental, vocês sabem disso. E como fica a violência doméstica contra as crianças em período de isolamento? De acordo com a OMS, o isolamento está, inclusive, fazendo aparecer outros tipos de violência contra a mulher e que as crianças não estão isentas, como impedir o uso de sabonete ou gel, tocar terror na cabeça das pessoas sobre o coronavírus e, no isolamento, não permitir a comunicação com as famílias por rede social. Mas para a gente entender a violência contra a criança nesse momento de isolamento, é preciso que se desidealize o romantismo que envolve a ideia de que a família é um lugar de amor, um lugar seguro, um refúgio contra o perigo. Não! Às vezes a família é o lugar mais perigoso do mundo. Além do que, é bom lembrar que as crianças não estão frequentando, nesse momento, as escolas, que é o lugar de referência onde é possível identificar a violência física, sexual e psicológica contra elas. Por fim, temos a surdez e a lerdeza crônica dos órgãos públicos sobre essa questão que eu vou ilustrar através da história do Bernardo Boldrini, de 11 anos, que procurou a ajuda do Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente, no Rio Grande do Sul, relatando que corria perigo. A ajuda não veio e ele foi assassinado pela madrasta com a anuência do pai. Quantos Bernardos precisaram morrer para o governo acordar
sobre essa questão da violência doméstica contra as crianças. A Unicef está pedindo aos governos que garantam a segurança e o bem-estar das crianças nessa época de isolamento. Super correto, mas isso por si só não basta. É preciso que o governo invista em aspectos preventivos, como informar e orientar as crianças, através da escola, sobre a questão da violência doméstica, abrir o jogo para as crianças. E quanto ao violador, aplicar a lei, mas obrigar esses sujeitos ou sujeitas a passar por um processo de conscientização, porque senão ele vai para a cadeia, sai da cadeia e vai fazer tudo de novo. Beijo a todos. The situation I was in when I was a kid was difficult. Just dealing with abuse, moving around a lot, you know, so I really tried to mask it and overcompensate by it. At 17, you know, I kind of started wrecking myself. Started lashing out at a lot of people. I think a lot of the anger and sadness was starting to bubble up into other areas. So I was starting to react to a lot of things. Like, the darkness is someplace that I visit. Like, I don't live there. It's there. Então é aquele esquema, comenta, compartilha, manda sua sugestão aí de qual artista você gostaria de saber mais. Ó, Danilo, Naninho.